Fala, Loopers! Tudo bem com vocês? Às exatas 21h06, vamos agora começar essa live e começar a bater, a tocar o terror, hein? E já tá chegando aí o pessoal, tô vendo aqui o pessoal já entrando, vamos aguardar um pouquinho, que aí a gente já vai começando. Deixa o pessoal entrar. E eu vou pedir pra você que tá aí agora mesmo, que tá aí ao vivo, envia agora mesmo, aperta no aviãozinho aqui embaixo. Tem um aviãozinho, você pega e você envia para 5 ou 10 pessoas. Você vai clicar, aí vai aparecer lá os contatinhos, você vai tum, 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 e você envia para todo mundo para que a mensagem chegue para todo mundo. E aí aos poucos vai enchendo e eu já vou começando aqui a live, botar a mente de vocês para ferver. Vai ferver hoje aqui, hein? Vai ferver. Então, para começar um pouquinho, a gente vai falar sobre não mate um leão por dia. E por que você não deve matar um leão por dia? Você deve ter visto que o leão ele é um bicho, é o ápice da autoconfiança. E é esse o tema da semana. O ápice da autoconfiança, ele vem basicamente que você viu em desenhos, por exemplo. O leão ele é muito visto como um ser muito poderoso. Então toda vez que você olha para o leão, você vê aquela firmeza. E eu tenho uma coisa para te dizer. Todo mundo tem um leão. Todo mundo tem um leão aqui dentro. E sabe o que está te matando e te bloqueando? É você não saber a sua identidade e o seu propósito. Você é muito bloqueado por diversas coisas. Você já foi muito bloqueado por diversas coisas. E você traz isso aos poucos para a sua vida. Isso te bloqueia na hora de você encontrar a sua identidade e, consequentemente, o seu propósito. Não dá para você saber se existe, se você saber o seu propósito sem você saber a sua identidade. Ó, gente, eu não vou ficar olhando aqui os comentários, eu vou deixar para vocês me fazerem perguntas mais pro final da live. Por enquanto aqui a gente vai batendo e vai amassando o cérebro de vocês em conteúdo, tá bom? Então vamos lá. O leão, ele não precisa saber que ele é o leão. E as pessoas têm essa crise de identidade porque elas não conseguem se ver do ser humano que elas são. O ser humano foda que elas são. Elas deixam pessoas dominarem a sua vida baseado no que as pessoas acham dela. E aí a pessoa fala, você é isso, você é aquilo, você acredita. Por quê? Porque a sua autoconfiança ela não está blindada. E você precisa começar a blindar a sua autoconfiança. E tem uma coisa muito legal do leão, é que eu não sei se você sabe, mas o leão, na hora da caçada, ele erra 7 vezes. Toda vez que ele sai para caçar, ele erra 7 vezes. E por que isso acontece? Porque o leão, ele vai de uma forma mais mansa na hora de caçar. Esse mesmo leão aqui bravo, ele pode avançar de uma maneira mais mansa na hora da caçada, porém, na segunda ou terceira vez que ele tentar depois dessas 7, ele vai conseguir a presa. Sabe por que ele vai conseguir? Porque ele despertou a ira. Esse leão aqui em cima, ele é uma imagem de um leão com ira. E você pode despertar a ira aí dentro de você. Para você desbloquear a sua identidade, o seu propósito, você precisa quebrar alguns bloqueios. E você não consegue quebrar esses bloqueios de uma maneira levando tapinha nas costas, falando, você vai conseguir, você vai... Não, você não consegue dessa maneira. Você tem que despertar a sua ira. E muita gente aqui possivelmente vai falar assim, ira é um pecado. Ira é isso. Não, ira não é um pecado. Ira é uma energia que ela pode ser canalizada para o que você quiser. Se você vai fazer um pecado com isso, aí é com você. Mas a ira, você desperta aquela ira igual o leão. Ele vai para a caçada dele e ele cumpre o propósito dele. E o que acontece? Existem duas coisas que destroem a sua autoconfiança. Uma delas aconteceu na sua infância. Pois é, seus pais não souberam conduzir você. Não souberam. Não souberam conduzir quando você foi desprezado lá atrás. E isso gerou vários bloqueios na sua cabeça. Quer ver uma pegada? Muitas crianças fazem isso por aqui. Ó. Você está lá no shopping com seu filho, ou se você não tiver filho, você conhece alguma criança. Você está lá no shopping, essa criança começa a se bater no chão. E se bate. E aí o que o pai faz?
O pai fala assim: para de chorar, para de chorar. Olha esse monte de gente aqui te vendo chorar. E aí a criança, que simplesmente nem imaginava, nem tinha se ligado que tinha esse monte de gente assim em volta, a criança começa a despertar uma coisa aqui no cérebro dela. E aí ela começa a falar assim: nossa, essas pessoas. E ela começa a se importar exatamente com o que as pessoas vão pensar dela. E é assim que a autoconfiança ela sai daqui, de uma criança que é totalmente sólida. A criança ela tem uma mentalidade em que ela só ouve, ela só adquire uma informação de quem ela simplesmente, de quem ela confia. Então um estranho pode chegar na criança, ele não vai causar um bloqueio nela, mas a família, ou os professores, ou alguém que está lá de confiança, bloqueia. E bloqueia com certeza. O cérebro da criança ele é bem mais aberto. E quando você vê algum pai, alguma mãe fazendo isso com a criança, ele está simplesmente falando para ela: ó, tá vendo esse monte de pessoa que não vai fazer nada, você nunca mais vai ver na vida? Você tem que se importar com a opinião deles. E é isso que é travado, é cravado na sua mente. E mais de 90% dos bloqueios mentais de uma pessoa que influenciam diretamente na autoconfiança das pessoas acontecem justamente pelos pais. Mais de 90%. A outra porcentagem a gente divide entre amizades, professores e terceiros em si. Mas assim, basicamente isso influencia diretamente na vida da pessoa, para que ela seja uma pessoa totalmente alienada. Quando a pessoa não tem autoconfiança, o outro vai falar qualquer coisa dela e ela vai pegar isso para ela de uma maneira em que, por mais que você aí do outro lado não admita, todo mundo tem uma insegurança com alguma coisa. Mas o problema é, quando você deixa essa insegurança, ela subir num nível em que você perde o controle. E você perdendo o controle, você tá fora do jogo. Bom, próximo passo é querer agradar todo mundo. Você nunca deve agradar todo mundo. Se alguém um dia chegar pra você e falar assim: ó, deixa eu dar um palpite aqui. Você percebe que a pessoa vai dar um palpite. Você simplesmente pega a pessoa e fala assim: ó, para. E aí você pega, imprime um boleto para essa pessoa, ou você manda no WhatsApp dela esse boleto. Você pega esse boleto, vai lá, envia para a pessoa, fala assim: ó, paga esse boleto aqui, ó. Quando você pagar esse boleto, você pode dar palpite na minha vida. Não aceite palpite na sua vida. Se você está onde você está, você é 100% responsável por isso. Ninguém mais. Ninguém tem que dar palpite se você está indo pelo caminho errado, pelo caminho certo. Você precisa ser o responsável por isso, mais ninguém. E então, se você quer realmente aumentar a sua autoconfiança, você precisa marcar seus pontos fortes. Ah, Felipe, mas eu não sei quais são meus pontos fortes. Maravilha! Vai desenvolver! Como você se desenvolve? No campo de batalha. Você só vai desenvolver alguma coisa se você estiver no campo de batalha. Não dá para você esperar alguma coisa cair do céu. Por exemplo, muitas pessoas têm um grande problema com a academia. A pessoa vai lá naquela empolgação, naquela vontade, fala assim: hoje eu vou para academia. Beleza, ela vai lá naquela empolgação. Uma semana, rala. Chega na próxima semana, a pessoa já perde aquela empolgação. E ela fala: ah, vou hoje, ah, não vou. E fica naquela indecisão. Olha que coisa horrível. Pega esse código. Cara, a motivação. Aí a pessoa chega pra você e fala assim: ah, eu tô sem motivação. Ótimo que você tá sem motivação. Justamente porque a motivação que você tava pegando vinha de fora. A motivação ela precisa vir de dentro. Se ela não vier de dentro, esquece. Mais hora, menos hora, ó, vai acabar. Tem uma história muito legal. Um cara, ele era totalmente ridicularizado na escola dele. Ele era chamado de fracote, ele era bem magrinho e tudo mais, tipo... Enfim, ele era ridicularizado na escola. E aí chegou um momento da vida dele que ele falou a famosa palavra que você aí que está me assistindo pode começar a falar agora para muitas das coisas que estão te perturbando. Chega! E o que ele fez com esse chega? Ele simplesmente falou assim: eu vou ser o cara mais forte dessa cidade. Então o que esse cara fez? Ele treinou. E ele é o cara mais forte da cidade dele.
Mas por quê? O motivo veio de dentro. Ele colocou aqui dentro, ele não deixou que se as pessoas estivessem falando para ele, ó, você precisa ser mais forte, você precisa ser mais forte, não adianta em nada. Ele reconheceu aqui dentro que ele precisava fazer isso. E quando você tiver sem motivação para alguma coisa, não tem problema nenhum. Todo mundo fica sem motivação um dia. E não tem problema. Sabe por quê? Porque você precisa tirar a palavra motivação do seu vocabulário. E trocar essa palavra por uma palavra que se chama disciplina. Mesmo que você não esteja motivado para você ir, você vai porque você tem disciplina. Quer ver o meu caso? Eu acordo cedo. Eu estou acordando ultimamente 5 horas da manhã. É horrível. É uma luta você levantar da cama. Mas qual que é o seu propósito para isso? O meu propósito é que eu quero produzir mais, eu quero estudar mais, eu quero ter uma melhor produtividade, para que eu consiga desbloquear a sua mente aí que está do outro lado. E é uma coisa muito pesada. Você levanta 5 horas, eu também tomo banho gelado, depois mais lá para as 8 horas da manhã também tomo banho gelado, e é uma luta. Mas é uma disciplina. Se eu fosse depender de motivação todo dia para levantar da cama, esquece. Sabe por que motivação é uma bosta? Porque tem uma coisa assim, quando você não consegue levantar da sua cama, você não tem essa disciplina para levantar da cama, sabe o que acontece? É porque, você está sem propósito nenhum na vida, você levanta para ir trabalhar para um negócio que você nem gosta, você nem quer nada com a vida, você só está fazendo para cumprir tabela. Ou 2, sua vida está tão bosta que você só quer ficar deitado na cama. É horroroso isso. E aí o que acontece? Eu comecei a me desenvolver. Quando eu percebi que eu não conseguia listar as minhas qualidades, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a me desenvolver. E com que eu comecei a me desenvolver? Autoajuda foi uma das primeiras, mas não autoajuda diretamente. Eu comecei a estudar muito sobre o comportamento humano através da astrologia. Astrologia! Você aí que deve estar do outro lado deve estar falando, nossa, astrologia não é nem ciência, é um negócio ruim. Sabe o que isso vai mudar na minha vida? Nada. É a mesma coisa que falar sobre Deus. Sabe por quê? Você nunca viu Deus. Você nunca viu Jesus. Mas você acredita que ele existe. Ou muitos de vocês acreditam que ele existe. Eu também acredito. Mas a questão é, isso se chama fé. E fé você não precisa ver para você crer. E é a mesma coisa da astrologia. Só que a diferença é, a astrologia não é comprovada cientificamente. Mas é uma fé que eu tenho. E você não vai mudar isso em mim. Não adianta tentar provar o que for, você não vai mudar. E é esse tipo de atitude que você deve ter para algumas coisas. Você tem fé em algumas coisas e você não deve mudar porque a pessoa fala, isso não existe, isso é errado. Foda-se que isso é errado. Você tem que se preocupar com você. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Então entenda isso, de uma vez por todas. Pare de ficar se importando com o que os outros vão falar. E eu comecei a me desenvolver, continuando aqui o papo, eu estou me empolgando um pouco. Vamos lá. Eu comecei a me desenvolver como programador. E pra você ter uma ideia, eu era tão inseguro, mas tão inseguro, que eu tinha uma insegurança que você não tem ideia. Mas beleza. Quando você começa a focar na sua vida, você vai ver que as coisas simplesmente fluem. É como se fosse mágica. Você fala assim, nossa, eu tô focando na minha vida e... ótimo, maravilha, continue. Eu comecei a focar como programador. Eu já estava na faculdade, eu estava lá naquele mundo de tecnologia e eu fiz curso pra caramba de programador. E eu era considerado por muitos um dos melhores programadores ali que o pessoal convivia, né? Pelo menos da sala, eu era a referência da sala. E modéstia à parte, eu realmente acreditava que eu era bom. Assim como as pessoas me viam que eu era bom com marketing digital, com web designer. E o que eu fiz com isso? Eu estudei tudo isso. Sabe por quê? Porque eu nunca quis ficar em segundo lugar. E sabe o leão aqui? Esse leão aqui, ele não quer ficar em segundo lugar de jeito nenhum. Só que o leão, ao mesmo tempo que ele tem uma autoconfiança do tamanho do mundo, ele nem sempre tem a inteligência que precisa ter. Você pode despertar o leão que está aqui dentro de você, mas você também precisa despertar o seu cérebro para que você consiga agir. Por muitas vezes eu tinha esse pensamento,
O segundo lugar é o primeiro da fila dos derrotados. Olha que coisa horrorosa. Só que aí eu comecei a ver que quando você está em segundo lugar, nem sempre você é o pior. Por que você não é o pior? Porque às vezes vale a pena você ficar em segundo lugar, em terceiro, em quarto, desde que você tire um aprendizado daquilo. Não existe sucesso ou fracasso. Existe sucesso e aprendizado. Porque a cada derrota que você tem, você aprende alguma coisa. Se você não aprende, esquece. Aí você vai ser um bosta pra sempre. Esquece. A questão é, quando você está lá naquela corrida, e você fica lá em segundo, terceiro, mas você tirou algum aprendizado daquilo. Agora pega esse código. Quando você começar a pegar todos aqueles códigos assim, que o primeiro lugar tá lá, por que ele tá lá, como ele chegou lá, aí você vai conseguir. E sabe qual que é a única coisa que vai te segurar depois disso? Você mesmo. Se você não desbloquear sua mente vai meter medo em você adoidado. Sua mente vai meter medo em você adoidado. E vai te parar. Mais hora, menos hora. Acredita. Sua mente é uma constante procrastinadora. Sabe por quê? Porque a função básica do cérebro é poupar energia. E quando você pensa demais, quando você tenta agir para alguma coisa, o que você está fazendo? Gastando energia. E seu cérebro fala, não faz isso. E seu cérebro começa a meter um monte de coisa. E o que te leva para frente? O seu propósito. A sua identidade de você saber. Eu sei o que eu sou. Meu cérebro não manda em mim. A minha mente governa. Porque a mente está acima do cérebro. Mas o meu cérebro não manda em mim. O corpo, ele deve ser só uma máquina para você. Existe coisa muito maior. Por quê? O corpo, ele tem prazo de validade. O seu espírito, o seu propósito, não. Quantas pessoas você vê por aí que deixaram um legado aqui nessa terra? Quantas pessoas que já morreram há anos? Einstein é um grande exemplo. Ó, se você ficar ouvindo os fogos aí, não se preocupa. É o povo do jogo lá. O povo está preocupado com o jogo. Deixa o povo lá no jogo deles. Graças a Deus que eles estão lá. Deixa lá no jogo. Não vão fazer falta aqui. Aqui fica pessoas apenas que querem evoluir. Se você quer continuar vendo o jogo, vai ver o jogo de boa, maravilha. Veja o jogo. Enfim, vamos lá. E aí, o que aconteceu? Eu percebi que profissão não é identidade. Muitas vezes a pessoa ela chega assim pra você, ela pergunta assim, quem é você? Aí você fica pensando, eu sou Felipe, eu sou programador, eu sou web designer, eu sou analista de marketing. Legal. Só que tira esse conceito da sua cabeça. Ninguém quer saber o que você faz, a pessoa quer saber o que você é. Quando você fala o que você é, você se destaca de uma maneira brusca. E sabe qual é a frase para você substituir com isso? Eu sou Felipe e eu acredito que... E aí você inclui seus princípios. Se você não tem princípios, aprenda a desenvolvê-los. Você precisa ter princípios. E no momento que você falar, eu sou Felipe, eu acredito que tal... E aposto que daqui a pouco vai vir alguém aqui pedindo, Felipe, dá um exemplo. Beleza, eu sou Felipe e eu acredito que pessoas precisam ter as mentes livres e os animais não são mercadoria. As pessoas vão falar, nossa, que loucura. Isso são dois propósitos. Não são um, mas são dois princípios, ou melhor, não é propósito, é princípio. São dois princípios. E o que você faz com seus princípios? Se você não age, você fica lá parado. Não adianta nada. O que eu faço com o meu princípio de eu querer deixar as pessoas com a mente livre? Eu vou lá, venho aqui no Instagram, estou fazendo a live para que você desbloqueie a sua mente. Legal? E antes de eu falar sobre o segundo, eu vou pedir para você agora clicar no aviãozinho aqui embaixo e enviar para mais 5 pessoas. Porque as pessoas têm uma coisa muito interessante. Elas não vão ser aquele empurrão. E você pode ser o empurrão de alguém. Então pega aqui e envia para 5 pessoas. Daqui a pouco esse número aí vai começar a subir, vai chegar mais gente e a gente vai tocar mais o terror aqui. Então vamos lá. Segundo ponto. Eu acredito que os animais não devem ser mercadorias. Não devem... Você deve ter uma coisa mais consciente. E o que eu fiz com isso? Com esse princípio? Eu virei vegetariano. Se eu não fizesse isso, eu estaria sendo o quê? Hipócrita. Porque eu tenho um princípio e eu não estou lutando por ele. Não adianta nada. Você não sai do lugar
se você não quebrar isso, se você não ir a fundo no seu princípio. E só o que te leva a descobrir o seu propósito é você ir atrás dos seus princípios com ação. E aí você vai ver aonde seu coração mais queima, aonde o mundo está precisando e o que você mais gosta de fazer. E aí, filho, quando você descobrir, você toca o terror em qualquer lugar que você vai. Você toca o terror. Sem dó. E você não deve ter dó de falar não. Quem não quiser te ouvir, sai. É simplesmente assim. A sua autoconfiança, você precisa estar acima de tudo. Se as pessoas não querem ouvir o que você tem para falar, existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio vai fazer com que as pessoas pegam e saiam de lá. É simples. Não tem segredo. Deus deu o livre-arbítrio para todo mundo. Imagina todo mundo ser controlado por uma coisa que não gosta. Olha que horroroso. Então, o que a gente pode fazer? Tem uma coisa que se chama aprendizado em T. Esse mesmo conceito do eu sou Felipe, eu acredito, vem do mesmo lugar que eu aprendi esse conceito de agora, generalista e especialista. Pensa num T aqui. Um T horizontal, vertical. O conhecimento horizontal é o seu conhecimento generalista. Ou seja, aquele conhecimento que você sabe um pouquinho de cada coisa. E aí você tem o horizontal, o vertical, que é aquele que você é especialista. E aí o que muitas pessoas falaram para você? Seja especialista em alguma coisa e você vai conseguir ter um ótimo desempenho. Olha que maravilha. Não, errado. Sabe por quê? Tenta ensinar alguma coisa para uma pessoa que é especialista. Essa pessoa vai demorar tanto para aprender aquela nova coisa? Pensa, nós estamos na era da informação. As pessoas estão perdendo seus empregos justamente porque elas não se reinventam. Então a pessoa, por exemplo, tem um cargo em que um robô pode fazer, ela perde o cargo. Por mais especialista que ela seja naquilo, ela só tem aquilo. Quando ela é generalista em várias coisas, ela tem uma facilidade de aprendizado. Se o cargo dela acaba, ela vai lá e em uma semana ela aprende uma coisa nova. O que essa uma semana o generalista aprendeu, o pessoal lá da vertical, o especialista, ele vai demorar um mês ou mais para aprender. Por quê? Porque a mente dele está assim. A nossa mente, ela precisa ser assim. Ela precisa ser aberta. Ela precisa estar aberta ao novo. As pessoas ficam muito presas em coisas de antigamente. Em coisas que foram passadas para ela de geração em geração. E não adianta em nada, não resolve nada na vida delas. Não resolve. E lembre-se sempre de uma coisa. Seus pais foram culpados por você ter esses bloqueios. Ótimo. E o que é a culpa? A culpa é algo que ficou no passado. E sabe o que mais? Hoje você é adulto. E você deve ser 100% responsável por onde você está e por tudo que acontece na sua vida. Você precisa ser responsável disso. Seus pais te bloquearam lá atrás, não foi por mal. Todo bloqueio vem de uma intenção positiva, entenda isso. Isso é um conceito da neurociência, da PNL. Ninguém faz nada para te bloquear por maldade. Quem tenta te bloquear por maldade não consegue. Sabe por quê? Porque você não confia nessa pessoa, a energia não bate. Não bate, não adianta. Se seus pais fizeram isso, você é 100% responsável por desbloquear. E você está tendo a oportunidade de reconhecer algumas coisas agora. Você está tendo a oportunidade. E você tem que correr atrás do conhecimento. Quer ver uma coisa? As pessoas ficam naquele conceito. Amigo de infância. Ah, eu tenho um amigo de infância, eu gosto pra caramba dele. Maravilha. E o que ele te agrega? O que ele te agrega? Quantos negócios você já fez com ele? E o networking? Ele está te apresentando para pessoas novas, pessoas que vão te fazer crescer? Ele está te ajudando a crescer? Ou ele tem o mesmo pensamento bosta? Isso não vai adiantar nada. Sabe por quê? Amigos de infância ficam na infância. Se você continua com eles até hoje, é porque você está vivendo na infância. Então cresce. Cresce, vai descobrir novas pessoas, novas possibilidades, novas coisas. Calma aí que só um pouquinho eu vou beber uma água aqui. Todo mundo precisa se hidratar um pouquinho. Aproveita para enviar aqui para mais 5 pessoas aí.
E agora a gente vai falar um pouquinho sobre fase. Aproveitando essa parte da infância, dos seus amigos de infância, eu vou falar uma tarefa para você fazer. A tarefa é: siga menos de 100 pessoas no Instagram. Ah, Felipe, mas eu gosto de um monte de gente. Siga menos de 100 pessoas. Siga apenas pessoas que vão agregar na sua vida, agregar algum conteúdo que você está precisando. Às vezes você segue lá jogador de futebol, você segue ator, você segue isso, você segue aquilo. Mano, não vai te agregar em nada na sua vida, nada. Siga pessoas que vão te agregar em alguma coisa. Esteja conectado com aquelas pessoas. Já ouviu aquela parada de que você é a média das 5 pessoas que mais estão à sua volta? Dá uma analisada nisso. As 5 pessoas que estão à sua volta. E aí eu descobri recentemente uma coisa muito legal, sabe o que é? Quando você começa a ver lives por aí, você se conecta com a pessoa. Então ela entra nesse círculo de 5 pessoas. Por quê? Quanto mais tempo você está com ela, mais tempo você vai pegar as habilidades dela, você vai pegar os códigos dessa pessoa. E aí o que você faz? Traz os códigos para si, adapta a sua identidade e toca o terror. Não é mágico? Então tudo na vida são fases. Se você está vivendo uma fase boa agora, é fase. Se você está vivendo uma fase ruim, é fase. A sua infância foi uma fase. Tudo é uma fase. Portanto, não fique preso, não fique achando de que eu sou assim e eu vou morrer assim. Cara, eu vejo um monte de gente falar assim: eu não consigo ser rico porque eu nasci na favela. Da hora! Ótimo isso. O que você vai fazer com isso? Bill Gates já dizia: você nasce, você não é. Como que é? Você nasceu em um lugar, mas você não é obrigado a morrer nele. Portanto, se você nasceu na favela, se você nasceu numa família pobre, se você nasceu em qualquer lugar que você seja desmerecido, aprenda que você pode sair desse lugar. É só você focar a sua energia. Existe uma coisa que se chama lei da atração. No momento em que você começa a mentalizar muito uma coisa, sabe aquele desejo que você está querendo muito? Então você pode mentalizar ele. Sabe o que você faz? Você senta na sua cama, fica com o corpo ereto, respira, fecha os olhos e mentaliza o que você quer. Mas não mentaliza como você vai chegar. Mentaliza você já obtendo o que você quer. E a lei da atração é como se fosse uma corda. Quanto mais você mentalizar, mais você puxa aquela corda para você. Isso é um segredo de que você consegue... A energia das pessoas é um campo de energia tão grande que você consegue se conectar com pessoas através da mentalização. É uma coisa que você fala: é mentira. Tá bom, mentira é mentira. Continua acreditando na sua mentira, mas se você não tentar, isso só vai ser uma suposição. Não vai ser uma mentira. A mentira só é quando você conclui, você testa, conclui que aquilo não deu certo. Certo? Então pensa aí. Começa a fazer perguntas para pessoas que estão onde você quer chegar. Começa a fazer perguntas. Sabe aquele influencer que você acompanha, mas que você vê que ele tem uma puta de uma mentalidade, você vê que ele tá lá onde você quer estar. O que você faz com isso? Muitas vezes você não faz nada. Você só fica lá, olhando a vida dele, olhando... É igual blogueiro. Blogueiro é uma coisa de louco. Blogueiro tem aquela vida dos sonhos aí, tem lá 300 mil seguidores, esses 300 mil fica só olhando. Nossa, como eu queria ter. As perguntas são as respostas, cara. Foca nisso. Pergunta pra essa pessoa quais livros ela leu. Da onde ela tirou aquele conhecimento para chegar? Tipo, uma blogueira, não. Ela não vai te falar muito sobre isso. Mas uma pessoa que está lá naquela posição de sucesso. Pergunta pra ela. Que livros você leu para chegar até aí? Como você chegou? O que você estudou? As perguntas sempre serão as respostas. E se você ficar focando e ficar desejando o que o outro tem, não vai mudar nada na sua vida, você não vai sair do lugar. E para você encontrar o seu propósito, para você ter mais autoconfiança, você primeiramente precisa aprender sobre isso. Aprender a fazer perguntas. Aprender a se conectar com pessoas. Eu era uma pessoa muito tímida. Eu não conseguia me conectar com ninguém.
Mas eu estou mudando isso. E por que eu estou mudando isso? Porque eu estou correndo atrás. Se você acha que um milagre vai acontecer, continua acreditando no milagre. Você vai morrer acreditando nele. Não adianta. Sem ação não existe resultado. E tem uma coisa que eu li no livro Os Segredos da Mente Milionária. Quem me segue deve ter até se enjoado já de que tanto que eu falo desse livro. Esse livro realmente é uma coisa transformadora. Mas tem uma frase lá que eu peguei pra minha vida. Pensamentos geram sentimentos. E sentimentos geram ações que geram resultados. Portanto, os seus pensamentos dominam os seus resultados. Quando você começar a ver que você está com um pensamento de negatividade, falando você não é capaz, você não é isso, você não é aquilo, muda esse pensamento. E se você ainda não tem controle da sua mente para isso, tem uma técnica muito simples. Separa uma playlist. Eu tenho uma playlist do Eminem. Porque o Eminem, ele bate nas músicas dele. Se você conhece a letra, você sabe que ele bate em todo mundo nas letras e te bota pra cima. Então separa lá uma playlist de música pra você ouvir nesses momentos. Quando começar a vir pensamento assim duvidoso, mete o fonezinho e manda bala. Manda bala, você precisa ter ação. Se você não tiver ação, esquece, não tem como. Precisa ter ação. Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações e ações geram resultados. Foca sempre nisso. Senão seus resultados vão sempre ficar para baixo, porque seus resultados são baseados nos seus pensamentos. Se você tem um pensamento na média, não adianta. Odeie a média. Pare de ficar na média. Tá? Não fique na média, fique acima da média. A média é uma coisa muito louca. Sabe por quê? Eu sempre tive essa coisa de ser acima da média, ou pelo menos fora da curva. Nem sempre acima da média, mas sempre fora da curva. Eu sempre fiz as coisas que as pessoas não estavam fazendo. Muitos de vocês aí, eu imagino que tem uma certa vergonha de botar a cara aqui. E acredite, essa é minha segunda live. Eu nunca tinha feito live até uns 2 meses atrás. Eu botei a cara. Você precisa ter uma ação. E se você tem uma mensagem queimando aqui dentro, que você precisa passar para as pessoas, você precisa... Porque eu entendi que não é sobre ajudar uma pessoa. Se você está trabalhando hoje numa empresa, você está servindo uma pessoa. Uma pessoa que é o dono da empresa. No caso, você está lá trabalhando todo dia para construir o sonho dele. No momento em que você sai da empresa, você fala, vou empreender. Maravilha! Vai empreender! E você achando que vai trabalhar para si mesmo. Coitado. Não vai trabalhar para si mesmo. Você vai trabalhar para 1 milhão de pessoas. Se você conseguir escalar seu negócio, você vai trabalhar para milhões de pessoas. Você bota ele na internet, esquece. Você vai trabalhar para milhões de pessoas. Porque não é sobre você. É sobre ajudar pessoas. A sua vida precisa estar nessa direção. Ajudar pessoas. No que você pode ajudar? Caio Carneiro, ele sempre diz uma frase que é bem legal. Eu sempre tenho alguma coisa para aprender com o outro. O outro sempre vai ser melhor que eu em alguma coisa. Então, deixa agora aqui nos comentários. Deixa aqui nos comentários. O que eu posso aprender com você? Quero saber agora. Agora eu vou começar a ler. Vamos começar a ler os comentários. Já cheguei no fim do conteúdo. Vamos fazendo perguntas. E aí a gente vai tocando terror ainda. Manda aí. Deixa eu ver aqui a caixinha. Pode mandar nos comentários mesmo, viu, gente? Facebook Ads. Facebook Ads é demais, mano. O negócio, você toca o terror no mundo no Facebook Ads. Você sabendo mexer, fi, você toca o terror. Como criar sistemas que irão facilitar o dia a dia das empresas? Como criar sistemas para facilitar o dia a dia das empresas? Essa é uma coisa da hora. O Rodrigo é um puta de um desenvolvedor, cara. O Rodrigo dá pra gente aprender muito com ele sobre essa parte de desenvolvimento de sistemas. É muito top. Manda aí, pessoal, mais pergunta. Vamos fazer esse bagulho rolar, senão não vai virar não. Senão eu desligo aqui a câmera. Se não for interagir, bora. Manda bala pra gente tocar o terror aí.
Esses dias eu tava vendo um negócio de que o cara era gago. O cara tinha gagueira. E sabe por que o cara tinha gagueira? Porque na infância dele, ele foi muito criticado pela mãe dele. E o que acontecia? Toda vez que os pais falam pros filhos assim, ó, engole o choro, engole o choro. E aí ele ficava... E você pode perceber, uma pessoa gaga é aquela pessoa que fica assim, ó. Sabe? Então ela tá meio que engolindo o choro. E quando você começa a ver isso de uma outra maneira, quando a pessoa é desbloqueada, ela percebe que isso veio lá atrás, estava influenciando a vida dela. E aqui uma dica pra vocês que eu ouvi esses dias. O seu maior bloqueio, ele tá ligado diretamente ao seu propósito. Esse cara aí que tinha gagueira, hoje o cara é um dos maiores desbloqueadores e palestrantes do Brasil. O cara é foda. Vamos lá, perguntas aqui. Como criar hábitos saudáveis sem nunca ter tido nenhum tipo de exercício físico? A primeira coisa que você precisa se perguntar é por que você está fazendo isso. Você tem que ter um motivo muito forte para fazer. Não adianta você fazer por fazer, porque você fazer por fazer você vai desistir no meio do caminho. Quando você quer criar um hábito saudável, você precisa começar de algum lugar. E normalmente as pessoas, elas começam na refeição. Quando você começa a mudar a sua refeição, você começa a ter mais energia. Porque tudo que você come vira energia aqui dentro. Tanto é que nós temos a energia vital. A nossa energia vital é direcionada pelos alimentos que a gente consome. Se a gente consome muito lixo, nossa energia vital vai ser baixa. A gente não vai ter energia. Então começa a fazer pela sua alimentação. Depois você vai começar a sentir mais energia, você vai sentir necessidade de gastar essa energia. E aí é onde você começa a implementar os hábitos na sua vida. Mas lembre-se, disciplina. Nunca fique preso à motivação. Motivação é uma âncora, ela vai te afundar. A disciplina não, a disciplina te mantém ali no caminho certinho. Como hoje não ser um pai que venha a bloquear seus filhos? Como não ser um pai? Invista nos seus próprios bloqueios. Você passa para os seus filhos os bloqueios que vêm lá atrás de você. Se você não teve algum tipo de amor, sabe um bloqueio muito comum das pessoas é de imaginação. Sabe como acontece o bloqueio da imaginação? É quando a pessoa não teve colo. Quando a pessoa não teve aquele abraço. Quando a pessoa pequena, a criança pequena, não teve aquele abraço dos pais. Isso causa um bloqueio na imaginação. Isso causa um bloqueio total. E você vai botar no seu filho isso. Porque da mesma forma que você não recebeu afeto, enquanto você não vira a chave e desbloqueia isso, você vai bloquear eles com isso. Mas lembre-se, bloqueio, a maior parte dos bloqueios são dos pais. Mas tem que levar em conta também o dos professores. Esse mesmo cara aqui, ó, o Eu Excepcional falou aqui, ó, o Pablito. O Pablo Marçal, ele é um grande desbloqueador de pessoas. O que ele fez? Ele tem um método que desbloqueia pessoas e tudo mais, ajuda a encontrar a identidade e propósito e tal. É uma coisa muito louca, é uma coisa muito louca. E o que ele fez? Ele levou os professores dos filhos dele para serem desbloqueados, para que os professores não causem bloqueios nas crianças. E o terceiro ser que mais causa bloqueio nas crianças são os professores. Porque os professores, eles são vistos como os outros pais, né? Porque quando a criança está fora de casa, ela está na escola, então ela vê aquele professor como uma figura de autoridade. Não resolve, né? Vamos lá. Como mudar uma mente cansada? A sua mente, ela só está cansada porque ela está na falta de propósito. Primeiro você encontra a sua identidade, depois você caminha através do seu propósito, e aí você toca o terror na terra. É isso. Não tem... Às vezes eu vejo muitas pessoas assim, eu tô cansado, eu tô cansado, eu tô cansado. Claro que você tá cansado. Você tá fazendo um bagulho que você não gosta. Quando você fala... pensa. Lembra da última vez em que você levantou da cama com motivação. Eu lembro, há uns anos atrás, eu levantava, vira e mexe em época de escola lá, eu levantava muito motivado quando tinha futebol na escola. E aí eu falava, nossa, hoje é dia de jogar futebol, vamos. E eu levantava na cama que nem louco. Agora, se fosse diretamente para ir para a escola, nada bloqueia mais a mente de uma criança do que na escola. Vocês já perceberam isso?
É uma coisa muito louca esse negócio de escola. Porque você aprende umas coisas na escola, 90% do que você aprende na escola você não vai usar pra vida de jeito nenhum. De jeito nenhum. A não ser que você seja um cientista. Aí você vai usar pra alguma coisa. Mas 90% das coisas que você aprende na escola você não usa. E as pessoas ficam maçando naquilo. Eles poderiam colocar educação financeira, educação emocional, educação ambiental. Eles não colocam isso porque eles não estão preocupados. Eles querem construir robôs. A escola quer construir robôs. E é o que eu digo, a mesma coisa da faculdade. Se eu tivesse a mente que eu tenho hoje, eu não faria faculdade. Porque você paga numa mensalidade de faculdade, vamos arredondar para R$1.000. Tem faculdades que chegam a 5.000, chegam a 6.000, mas vamos arredondar para o mais baixo, assim, uns R$1.000. Você arredonda para R$1.000 e você fica lá 4, 5 anos pagando aqueles R$1.000 por mês. Todo mês batendo lá. Chega no final, dá lá os seus 100 mil. Sabe o que você faria com 100 mil? Você investiria num curso para te desbloquear. Você investiria em cursos para te deixar mais aprimorado. E você conseguiria com esse dinheiro ainda abrir seu próprio negócio. E você não ia ficar escravo de ninguém. E uma coisa que eu tenho para falar para vocês também é: antecipem as crises. Sabe por que muitos negócios estão quebrando aí? Porque eles não preveram as crises. E não tem segredo para você prever crise. Você não vai saber que vai acontecer um novo coronavírus. Mas você tem que olhar aonde está o fluxo de pessoas. O fluxo de pessoas está onde? Está aqui, na internet. E muitas pessoas só têm um negócio físico, elas não têm presença na internet. E aí o que acontece? Uma pandemia dessa, a pessoa fecha as portas e fale. Antecipe as crises, a mesma coisa da sua vida. Se você quer ter mais autoconfiança, você precisa antever as crises. Mas não ficar lá naquele... Antever as crises tem muito a ver que causa muita ansiedade nas pessoas. E ansiedade é quando você está vivendo no futuro. Depressão é quando você vive no passado e ansiedade é quando você vive no futuro. Mas a conta certa para você fazer é: foque 70% no agora, 25% no seu futuro e 5% no seu passado. Você precisa ter isso em mente. Por quê? Você precisa focar os 5% no passado? Porque você precisa lembrar dos bloqueios, para que você consiga não ficar travado igual você ficou lá atrás. São os aprendizados. Tudo que vem lá atrás é aprendizado. E o seu futuro é você que constrói. Que tal você criar uma escola? Uma escola. Já pensou? Eu não tenho coisa pra falar com criança, velho. Acho que eu ia causar mais bloqueio ainda nas crianças, eu admito. Eu não tenho inteligência emocional pra lidar com criança, assim. Eu não tenho isso ainda não. É igual a gente do TikTok. A vida da pessoa tá uma merda, e a pessoa tá lá fazendo gracinha pro TikTok. Eu não tenho inteligência emocional pra lidar com isso. A pessoa que vê que a vida dela tá uma merda, o que ela precisa fazer? Ela precisa investir em deixar a vida dela menos merda. Mas aí ela vai pro TikTok. Por quê? Porque ela quer fazer a gente rir. Ela quer fazer o mundo rir, ela quer virar o bobo. O bobo. E não vai ganhar nada com isso. Se a pessoa ainda ganhasse alguma coisa, até tudo bem. A pessoa não vai ganhar nada. Realmente achamos que não temos bloqueio, mas temos sim. Todo mundo tem bloqueio. Todo mundo. Eu tenho bloqueio, você tem bloqueio, minha mãe tem bloqueio. Todo mundo tem bloqueio. Mas cabe a cada pessoa saber como desbloquear e saber identificar. Os bloqueios são aquelas áreas da nossa vida que são realmente muito travadas. E você deve estar lembrando aí de um bloqueio que você tem. Só que, você não quer aceitar que esse bloqueio existe. Ou 2, você bloqueou tanto aquela pessoa da sua vida que você não quer nem saber nem dos bloqueios que ela te deixou. Só que eu sinto lhe dizer, se você quer desbloquear alguma coisa, antes de você liberar sua ira, você precisa lembrar o que aconteceu, como foi bloqueado. E você tem memória para isso. A gente tem um córtex aqui, ó, que lembra até quando você estava na barriga da sua mãe. Existem muitos casos de traumas em que quando o bebê está na barriga da mãe, dá umas paradas dessa. É umas doideiras. Acontece. Vamos lá, gente. Manda mais pergunta aí. Já eu vou encerrar a live. Que horas são? Olha, são 9h50. Caramba. 9h50, bicho. Ativar o leão dentro de nós e começar a caçada. É isso. É isso. Não tem segredo.
ativa o leão e manda bala. Esse leão aqui, essa frase aqui ela diz: treine enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, persista enquanto eles descansam, então vivam o que eles sonham. Muitas pessoas querem simplesmente antecipar. Quer ver uma coisa? iPhone é uma das coisas mais desejadas por todo mundo. Agora pega essa. Tem gente que faz o iPhone vai lá, custa lá para os seus 7 mil, 8 mil. A pessoa parcela lá em 10 vezes, paga 10 suaves parcelas de 800 reais, 700 reais. Olha que massa! Mas de que adianta? A pessoa traz a recompensa primeiro e depois ela paga o preço. Mas tem que inverter isso. Pague o preço primeiro. Fique noites estudando. Se desenvolva. E aí depois, quando você chegar no nível de você comprar o seu iPhone, você vai dar lá na lata. Na lata. Os 8 mil. Não vai precisar nem parcelar. É só você esperar. A gente está numa era de muito imediatismo. Muito imediatismo. E quer saber um outro bloqueio que é muito comum? Pessoas que começam e não terminam as coisas. Eu estava falando, acho que hoje ou ontem para minha mãe, que eu vi sobre isso. Pessoas que começam as coisas e não terminam, elas foram bloqueadas por alguém que prometeram coisas para elas e não cumpriram. Alguma pessoa que teve um impacto muito... Teve uma coisa muito impactante na vida da pessoa, em que essa pessoa costumava prometer, mas ela simplesmente não cumpria. E aí ficou na sua mente que você não é digno. E sabe o que você faz? Começa a se pagar. Antes de você pagar seu montão de conta, se pague primeiro. Separa lá 5%. Cara, sua vida já vai estar uma merda. Se você pagar as contas, você ainda vai estar todo endividado. Então tira 5% e vai fazer alguma coisa útil pra você. Se pague, se dê a recompensa. Se você gosta muito de pizza e você quer ficar pedindo pizza, beleza. Conclua seu curso lá e aí você fala: quando eu concluir o curso, eu vou ter como recompensa 3 pizzas. E aí você mata pela raiz. Você simplesmente mata esse negócio de fazer e não terminar. Verdade, eu desbloqueei o meu com o meu pai. Coisas que vieram da barriga, amo ele e nos entendemos. É exatamente isso que você tem que fazer. Tem que se entender. Você não tem que ter ódio das pessoas, porque as pessoas não te as pessoas que mais te amam são as que mais te bloqueiam. E elas não fazem isso porque elas querem, elas fazem isso porque elas não têm inteligência emocional para terem sido desbloqueadas antes. Não tem segredo. Por isso que a gente tem que mudar o pensamento das pessoas. Quando você muda o pensamento de uma pessoa, é atração. Quando você começa a mudar seu pensamento, tudo à sua volta começa a girar. Felipão, você sabe uma forma de memorizar as coisas de uma forma melhor? Tenho um problema para guardar as coisas na minha memória. Aí tenho que ficar sempre anotando. Cara, entenda uma coisa, você não precisa saber de tudo. Você precisa saber aonde procurar. Isso eu aprendi na época de programador, tá? Quando você programa, você tem vários códigos ali e você não precisa lembrar de tudo. Você pode anotar. O que você tem que lembrar é do gatilho. Tá? Você tem que saber como usar. Então, não existe uma forma de você memorizar mais rápido. Mas você pode melhorar a sua memória. Sabe com o quê? Atividade física. A atividade física ativa neurotransmissores na sua cabeça e te deixam com uma memória melhor. Sabe por que o índice de idosos com Alzheimer é muito alto? Porque essas pessoas foram extremamente sedentárias na vida delas. Então elas não ativam neurotransmissores no cérebro e elas acabam tendo uma perda de memória. É claro, isso não é fator 100% determinante. Tem várias outras coisas em volta. Mas isso é uma coisa que implica demais. Então se você quer melhorar sua memória, tenha uma alimentação melhor, consuma melhores conteúdos e foque no seu exercício físico. Para a próxima, eu faço isso com livros. Eu odiava ler e agora me dou recompensas quando eu termino. Que massa! É exatamente o que aconteceu comigo. Eu odiava ler. É a mesma pegada. Eu nunca gostei de ler. E sabe por que a gente é bloqueado nessa parada de leitura? Porque na escola eles mandam uns livros absurdos pra gente ler. Eu não tô questionando quem gosta ou quem não gosta de Dom Casmurro, A Senhora, esses livros assim de literatura mais antiga.
Eles dão pro pessoal ler, pros adolescentes, pras crianças. Quem quer ler o troço daquele, mano? Não dá. Não dá. Ninguém quer ler o troço daquele. Por mais que você fala, a gente precisa ter o conhecimento da história. Tá, mas o que você vai fazer com isso na sua vida? O que você vai fazer com os ensinamentos de Dom Casmurro? Não desmerecendo nem nada, quem gosta aí, mas pô... Você tem que ler o que você gosta. Não adianta. Você nunca vai começar a ler algo que você não gosta. Portanto, o pessoal aí que tem dificuldade com leitura, começa a ler livros menores. Porque aí você vai terminar ele mais rápido e aí você vai se dar uma recompensa. Igual o Excepcional falou aqui, ó, ele te dá uma recompensa toda vez que ele termina um livro. E você aí também pode fazer isso. Sabe por que livros são bons? Livros estimulam uma capacidade de aprendizado. Você tem várias formas de você aprender. Fazendo, lendo, ou só olhando, ou só ouvindo, ou por sinergia, ou ensinando. Ensinando é uma coisa muito louca. Isso que eu estou fazendo aqui com vocês, esse conteúdo que eu estou passando aqui para vocês é um conteúdo de estudo de um mês. Um mês. Todo esse conteúdo que eu estou passando aqui para você, eu estudei em um mês. Ou até menos, se vacilar. Foi até bem menos. Mas assim, quando você ensina outras pessoas, você aprende 2 vezes. E se você quer realmente fixar alguma coisa, manda bala para ensinar para alguém. Boa. Comecei a fazer caminhada e a me alimentar melhor há uns 3 dias. Vou tentar manter. Vou tentar manter. Já é uma coisa que você está condicionando o seu cérebro. Condiciona ele para vou manter. Eu sempre costumava dizer que eu era muito inseguro. Eu falava assim, eu sou muito inseguro. Só que você não pode falar isso. Quando você quer melhorar alguma coisa dentro de você, primeiro passo você reconhece. Segundo passo, você joga pra fora que você não é mais aquilo. Eu era inseguro pra muita coisa. E o que eu falo agora? Eu era inseguro. Eu era. Eu não sou mais. E quando você fica mandando essa mensagem, o nosso cérebro, ele é ao mesmo tempo que ele é meio burro, ele é muito inteligente também pra essas coisas, porque ele aprende padrões. E quando você joga pra fora, eu sou foda, eu sou isso, eu sou aquilo, manda bala. Seu cérebro vai pegar isso pra ele. A mesma forma, isso vale de você ficar jogando assim pra fora. Eu sou um bosta, não sirvo pra nada. E você vai ser um bosta. Não tem segredo. Mais alguma pergunta? Posso encerrar a live? Vocês têm mais alguma coisa pra falar? Se puder, a gente tem quanto? 6 minutos? 6 minutos, ó, daqui a pouco o reloginho começa a contar aí. Bom, então já que não veio mais nenhuma pergunta, muito obrigado por você ter me assistido. Não esquece, se você gostou desse conteúdo, continue acompanhando aqui. Hoje saiu um vídeo lá no YouTube, se você não viu, corre lá no link da minha bio, dá uma clicadinha lá, assiste o vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário. E eu vou deixar a live salva, porque eu sei que a gente bateu aqui 20 pessoas, assim, não tem problema. Manda a bala e manda essa live pra um monte de gente. Eu vou deixar salva ela aqui, daqui a pouco vai aparecer pra você. Quando aparecer, você já aperta no aviãozinho lá e vai metralhando pra todo mundo. E a gente tem que desbloquear essas pessoas. Eu sou Felipe, eu vou ficando por aqui. Até uma próxima live que com certeza vai ter. Se vocês gostaram, comenta lá que eu vou fazer mais os assuntos que vocês querem ver nas outras lives. Abração, tchau!